Fala pessoal, eu sou Verônica Velasco e hoje estamos em mais um Impacto Podcast. E hoje a gente está com o Vitor. Vitor? Vitor Hugo Nicásio. Isso, ele é farmacêutico, então ele vai falar um pouquinho o que ele faz, as especificações farmacêuticas. Eu não entendo muito bem disso, mas ele vai ensinar para a gente como que funciona isso. Fala para mim, Vitor. Tá certo. Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Nada. Um prazer estar aqui, né, participando do Impacto Podcast. Sim. E bem gratificante também Uhum. poder falar da minha profissão. Sim. Como você disse, né, meu nome é Vitor Hugo Nicásio, sou farmacêutico, já há quase 11 anos formado Uhum. e já trabalhei boa parte do tempo em drogaria. A Uhum. minha atuação profissional maior foi em farmácia Sim. comunitária, né, privada, mas aí também já passei por alguns lugares, né, muito brevemente por farmácia oncológica, Uhum. já passei por radiofarmácia. Atualmente eu trabalho com farmácia hospitalar, né, Sim. sou gestor da farmácia hospitalar do Hospital Plantadores de Cana aqui em Uhum. Campos, é uma referência em maternidade aqui na nossa cidade, na nossa região. E é isso, estou trabalhando hoje com farmácia hospitalar e a área é muito diversa, né, muito aberta, Aham. então são várias nuances, é um leque Sim. muito grande. Por que farmacêutico? Você já gostava dessa coisa de hospital médico? Desde criança, como que. Fala pra Como que mim. aconteceu? É. Então, eu sempre quis fazer um curso na área de saúde. Uhum. E aí, quando era mais novo, pensava em medicina veterinária. Uhum. De fato, até então, farmácia quase nunca é a primeira opção de Sim. ninguém, né? Até por desconhecimento da área. As pessoas confundem muito, elas pensam que qualquer pessoa que está atrás do balcão é o farmacêutico de fato, né? E a Sim. gente sabe que existem balconistas, existem perfumistas, Uhum. caixas, outros profissionais super importantes atrás do balcão da farmácia. E que também as pessoas não entendem que ser farmacêutico não é só trabalhar na drogaria, existem Uhum. 136 áreas de atuação. Dessas 136, Uhum. 79 são privativas, são nossas, só Aham. nossas. Mas, enfim, desde criança eu queria fazer um curso na área de saúde, achava interessante, Uhum. mas ao mesmo tempo eu não queria fazer um curso que eu tivesse que botar a mão no paciente, né? Por Sim. mais amor que eu tenho ao ser humano, eu acho que talvez por esse amor todo eu Aham. ficava muito triste com o sofrimento. Sim. E aí eu falei, nossa, o que fazer, né? Um fisioterapeuta, ele vai botar a Tem. mão no É. paciente. O psicólogo, ele não bota a Aham. mão no paciente, mas é um contato muito É. direto. O médico, o enfermeiro, né, estão ali realmente na lida com a mão no paciente mesmo. E eu não queria isso. E aí Sim. você vai buscando, aí tem, obviamente, outros cursos, biomédico e tal. Eu sou do interior, eu tinha pouca informação Aham. sobre as coisas. E aí fui evoluindo nesse sentido da medicina veterinária, Sim. morava no interior, criado em roça, Uhum. né? E aí calhou que eu fui ver a grade curricular do curso de medicina veterinária e vi lá farmacologia. Eu falei, nossa, que interessante, deve ser o estudo dos medicamentos. Uhum. Aí eu peguei um livro de farmacologia para ler na biblioteca de uma faculdade lá da minha cidade. E eu comecei a ler o livro de farmacologia, assim, desde o prefácio, sabe? E eu olhei aquilo tudo e falei, nossa, que incrível! Olha como que isso é interessante. E aí eu fui ver a grade curricular do curso de farmácia. Sim. Falei, nossa, que grade interessante, quanta coisa legal, quanta coisa diferente. Então era um curso da área de saúde que eu teria que saber estudar muita química e muita biologia, que era o que eu gostava Uhum. mais, né? Sempre gostei de todas as matérias, mas química e biologia eu Sim. tive um envolvimento muito bom, um desenvolvimento também muito bom nessas disciplinas ao longo do estudo, né, básico do ensino médio. Uhum. Ele é um curso que tem química, biologia, é de saúde, e eu não vou ter que colocar tanto a mão no paciente. Inicialmente também era a minha ideia, né? Sim. E aí foi que eu decidi fazer farmácia, mas de fato não foi minha primeira escolha. Em várias palestras, em vários encontros que a gente conversa com acadêmicos de farmácia, eu sempre faço essa pergunta: farmácia foi sua primeira escolha? E Uhum. a gente vê que não, e por falta de conhecimento mesmo da área. Bom, enfim, acabei que passei no vestibular, fui fazer faculdade de farmácia e foi incrível, assim, o conhecimento, o aprendizado. E depois de formado, eu fui tendo mais contato com a minha profissão, com a parte histórica da profissão, Sim. com a parte da legislação voltada para a profissão. E eu fui me apaixonando cada vez mais e fui descobrindo que o farmacêutico, sim, ele coloca a mão no paciente também, ele tem contato com o Ah, paciente tá. também, e Aham. que, assim como outros, algumas áreas nossas, elas são técnicas operacionais, assim, o
farmacêutico ele fica, por exemplo, na indústria farmacêutica, na pesquisa de novos fármacos, na parte de produção de medicamentos, até na farmácia de manipulação, por exemplo, no laboratório de análises clínicas. Nessa parte realmente não há contato com o paciente, mas a farmácia comunitária privada, por exemplo, que é a drogaria, que a gente chamava antigamente, a drogaria, você tem muito contato com o paciente, e isso é muito bom, é muito gostoso. E outras áreas, a gente tem farmácia estética, que o farmacêutico aí, obviamente, né, é um farmacêutico esteta, ele bota a mão mesmo no paciente para fazer os procedimentos. Então, é uma área que a gente tem desde lá o cuidado, a guarda da caixinha de medicamento, que era como era visto antigamente, mas hoje ela vai muito além. Hoje a farmácia ela já é um cuidado ao paciente, então extrapola essa questão da sala fechada, do estoque, então vai além. É bem interessante. Interessante. Antes, né, porque eu lembro, falava que fazia curso de farmácia. Continua ou hoje se fala faculdade? Então, é uma grande confusão que as pessoas fazem. De fato, é um curso de farmácia, mas é um curso superior em farmácia, é um bacharel, né? A gente tem basicamente aí as licenciaturas, que são as pessoas que estudam para dar aula, aí a gente tem letras, matemática, biologia, química, e temos os bacharéis, né? Então, um enfermeiro, farmacêutico, um médico, fisioterapeuta, enfim, o profissional de educação física, ele tem a licenciatura e tem o bacharel, como outras áreas também. Mas para ser farmacêutico, é uma faculdade, é um nível superior, e a gente fala que é o curso superior de farmácia, ou bacharel em farmácia. Entendi. Além desse, existe o curso técnico em farmácia, que inclusive ainda não é regulamentado pelo Conselho Federal de Farmácia, mas em breve, se Deus quiser, a gente vai avançar nesse sentido. Aqui no IF de Guarulhos existem outras instituições privadas da cidade que têm curso técnico em farmácia, e também tem cursos com carga horária mais reduzidos, que são os auxiliares de farmácia, também não reconhecidos pelo Conselho ainda, né? O farmacêutico de superior se inscreve no Conselho Regional de Farmácia para poder atuar, para ter o registro dele para atuar. O técnico em farmácia hoje se inscreve no Conselho Regional de Química, mas em breve, se Deus quiser, vai ser com a gente, com o CRF, né? E o auxiliar, de fato, eu acredito que assim como foi na enfermagem, o auxiliar ele foi acabando com o tempo, né? As pessoas foram se aposentando e não renovaram a questão do auxiliar de enfermagem. O auxiliar de farmácia, ele realmente vai ser aquele auxílio ali, aquele balconista que vai estar auxiliando mesmo, né? A expectativa também é que com o tempo o técnico em farmácia assuma esse lugar do balconista, né? Porque na evolução da nossa profissão, na história da nossa profissão, nós tínhamos aí os oficiais de farmácia, os práticos de farmácia, os boticários, né? Aquelas pessoas que elas tinham a prática e acabavam se registrando no conselho, porque não tinha farmacêutico número suficiente no país, assim, de forma geral, não tinham faculdades de farmácia. E aí, depois que os farmacêuticos começaram a se formar, eles deram um prazo. Quem já era prático, quem já era oficial, ia continuar até se aposentar, né? Um direito adquirido. Mas depois de um certo tempo, eles não registrariam mais práticos e oficiais, apenas farmacêuticos. Então, acredito eu também que a evolução vai ser essa. Os balconistas, que já são balconistas, que aprenderam ali a trabalhar no dia a dia, eles vão continuar nas suas funções. Mas que as novas contratações para drogarias, por exemplo, seriam de técnicos em farmácia, pessoas, né, que estudaram, que se registraram, e também para poder melhorar a qualidade, pelo menos é o que se espera, a melhoria da qualidade no atendimento do cliente. Porque, de fato, um farmacêutico ele não consegue estar o tempo todo no balcão de uma farmácia. Ele tem que estar dentro da farmácia, isso é fato. A aula não acontece sem o professor, a cirurgia não acontece sem o médico, a atenção farmacêutica, o cuidado farmacêutico não acontece sem a presença do profissional. Só que dentro da drogaria são muitas funções, né? Então a gente pode estar aplicando uma injeção, aferindo uma pressão, aferindo uma glicose, atendendo um paciente, fazendo algum lançamento. E óbvio que o balcão, a parte de venda, né? Ela vai ficar com o balconista, com o técnico, e claro que a gente, quando é solicitado, a gente vai ao balcão auxiliar para ver o que precisa, ler uma receita, enfim, outras demandas, né? É basicamente isso. Então, sim, tem que fazer uma faculdade para ser um farmacêutico responsável técnico por algum estabelecimento, para ter o nível superior. Mas será que com o tempo, como você está falando, esse balconista, que ele apenas foi contratado para trabalhar na farmácia, aí vão vir os técnicos, será que automaticamente
os donos das farmácias não vão querer começar dispensando? Porque se eu tenho um técnico, Não, eu e não uma acredito. pessoa que entende por que, que eu vou manter um Um balconista que não, balconista? que não. Não, mas olha só, eu tenho muito respeito pelos balconistas Uhum, que passaram pela minha vida, porque assim, é uma troca, a vida é sempre uhum, uma troca, né? E eu falo que todos nós somos do mesmo tamanho. E sim. existem apenas assim funções que você exerce nos lugares. Aham, Mas os balconistas, os mais antigos principalmente, eles são extremamente experientes. E então, assim, para uma leitura de receita, por exemplo, você pega um uhum, farmacêutico recém-formado, por mais bagagem e conhecimento técnico que ele tenha, específico da área, a prática é diferente. Então, as pessoas que já estão consolidadas no mercado, elas vão continuar. sim. Porque hoje, por exemplo, o Corém não registra mais um auxiliar de enfermagem, mas os que já existem, eles têm o direito adquirido de trabalhar. Então, eu não acredito que os balconistas serão demitidos por isso. Vai ser um processo. Os Sim. que já estão, eles vão chegar o tempo de se aposentar, eles, né, vão continuar trabalhando, e os novos técnicos virão, e a partir daí vai ser um processo de renovação, porque na verdade o técnico em farmácia, ele não vai deixar de ser um balconista, porém vai ser um balconista mais qualificado, assim, ele estudou mais aquilo. Sim. É basicamente isso, não vejo nenhum prejuízo para o balconista. Essa possibilidade de não existir mais esse balconista que não. Não, ele só vai ter o que já existe sem a formação técnica, Aham, ele vai vai ganhar manter. isso por é um direito adquirido, né? Ah, tá, Ele já entendi. está ali há muitos anos, ele Sim. não tem porquê. Eu duvido que algum empresário do ramo de farmácia demitiria um funcionário Uhum. só porque ele não tem o curso técnico, porque a exigência do curso técnico, isso tudo que a gente está falando também, assim, é o que Aham. se espera Sim, sim. diante de uma aprovação do Conselho Federal de É um Farmácia futuro, no né? futuro. Pelo menos é o futuro que eu sonho também. O que se espera é que esse balconista que já está, ele vai Uhum. continuar, mas que as novas contratações, a exigência será essa, de que seria, né, essa de que tem que ter o curso técnico. Entendi. Hoje, por exemplo, eu posso contratar uma pessoa com ensino médio, por exemplo, e colocar como balconista e treinar essa pessoa. Num futuro, provavelmente, é o que vai ser o quê? Ah, nós vamos contratar um técnico em farmácia. Tem a contratação para balconista, o balconista obrigatoriamente teria que ter um curso técnico em farmácia, Uhum. entendeu? E aí, mas é o que eu tô falando, é um futuro, Sim. é o próprio processo de troca do oficial de farmácia, do prático de farmácia para o farmacêutico, ele demorou muito tempo. Até Uhum. pouco tempo atrás, a gente tinha aí oficiais e práticos de farmácia com 90 anos de idade, mas que eles poderiam exercer Sim. legalmente, serem responsáveis pelo próprio estabelecimento. Uhum. E nesse caso do técnico em farmácia, do balconista e do farmacêutico, o farmacêutico ele é o responsável técnico pelo serviço. Então, o balconista ou o técnico em farmácia são Uhum. auxiliares. Sim. Então, eles não assumiriam questões técnicas, Aham. não assumiriam responsabilidade técnica por Entendi. nada. É só mesmo uma questão de maior profissionalização, né, instrumentalização da mão de Aham. obra, tornar Sim. uma mão de obra mais qualificada Uhum. porque o estudo é diferente, entendeu? Entendi. Mas tem espaço para todo mundo no mundo, né? Seria só mesmo um processo de adequação, e isso também é o que se espera. Uhum. Existe muito medo por parte de alguns de que os técnicos assumam, por exemplo, a responsabilidade no lugar de farmacêutico. Isso também já foi pacificado, não tem Uhum. como. Cada um no seu quadrado, né? Não vai ter problema com Problema isso. não, né? É, Então, um dia não, uma vez, eu ouvi alguém falando que o farmacêutico, ele fica ali na farmácia, no balcão, junto com os balconistas, mas entende da fórmula, mas na verdade não sabe nem para que aquela fórmula serve, nem para qual doença. sim, Entendeu? Eu fiquei na minha porque eu não vou responder, porque eu também não não é tinha da tua como eu área. responder, né? Sim, Mas me diz, um farmacêutico, ele tem uma fórmula, ele sabe para que aquela fórmula serve, para que doença, para que. sim, Ele tem que saber, né? tem que saber. É para isso que a gente faz a faculdade de farmácia, né? É, eu achei um Não, pouco de ignorância da pessoa por falar isso. sim, é porque o que que acontece? Aí a gente vai entrar numa outra questão que é a qualidade do ensino no Brasil. A Uhum, partir do momento que o ensino ele se tornou um tipo de comércio também, né? Isso também precarizou muito, uhum. porque as primeiras faculdades de farmácia, a profissão de farmacêutica ela é antiga como a medicina no mundo. Ah, tá. Desde que o mundo é mundo, existe, Existe farmacêutico? existe.
não existe farmacêutico com faculdade, como também não Mas existia médico com uma pessoa faculdade. Uma pessoa entendedora. entendedora. Sim. E aí, lá atrás, eram os alquimistas, os feiticeiros, Sim. as pessoas que mexiam com as poções, Sim. né? E os próprios médicos das épocas, né, as pessoas mais entendidas de medicina, eles também manipulavam isso. E aqui no nosso país existia a Faculdade de Medicina da Bahia e a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, na UFRJ, né? E aí, de dentro desses cursos de medicina, foi que saiu os cursos de farmácia. Eles começaram a separar. O curso de farmácia, ele saiu de dentro do curso de medicina, tanto na Bahia quanto no Rio. E aí veio o processo histórico, a evolução. A faculdade de farmácia, ela é bem antiga no nosso país e começou na Bahia e no Rio de Janeiro, né? Bem lá atrás. Bom, para que se estuda farmácia? Para você conhecer a fórmula e para saber para que ela funciona, tá? No mundo ideal, assim, pelo menos no meu mundo ideal, no meu oceano azul, um médico seria um profissional que daria o diagnóstico e o farmacêutico seria o profissional que passaria o tratamento medicamentoso, a terapia medicamentosa, tá? Então, o farmacêutico, sim, ele sai da faculdade, ou ele pelo menos deveria sair da faculdade sabendo para que serve aquelas fórmulas. E saem sabendo, sem sombra de dúvida. A questão é, à medida que o tempo evoluiu, começaram a abrir faculdades de farmácia, não só as federais, não só as públicas, até porque não dá conta da demanda, começaram a abrir outras universidades. E nós temos, por exemplo, na cidade, faculdade particular maravilhosa, entendeu? Tanto para medicina quanto para farmácia, assim, de alto padrão. Temos no estado do Rio faculdades de farmácia maravilhosas, faculdades particulares de forma geral maravilhosas, até porque quem faz a escola é o aluno, né? Sim, E não o contrário. Então, para quem quer realmente correr atrás e faz. Eu me formei numa faculdade particular. Então, mas a grande questão é essa, a partir do momento que o ensino também ele começou a precarizar de algumas formas, quando as pessoas começaram a pensar mais no dinheiro do que de fato no estudo e no ensino. E isso é ruim. Então isso acaba que você coloca no mercado profissionais de todo tipo. E não é só em farmácia, isso em qualquer profissão. área, né? Existem pessoas e pessoas, profissionais e profissionais, e cabe também ao mercado filtrar, assim como o paciente escolhe o médico. Ah, eu quero um ortopedista bom, eu vou a doutor fulano, não vou a doutor fulano. Eu vou a doutora fulana, não vou a doutora fulana. Porque isso é uma questão que ocorre. A gente sabe disso. Sim. Ah, eu vou a tal cabeleireiro, mas eu não vou a tal cabeleireiro. E as experiências são individuais também. Então, existem pessoas e pessoas, profissionais e profissionais. E a gente, assim, cobra, né? A gente espera e cobra dentro da profissão de farmácia, entre os farmacêuticos, que as pessoas realmente não só façam a faculdade, mas que elas continuem estudando, continuem se especializando, porque a área de saúde é dinâmica. Prova maior foi a pandemia, né? Tá todo mundo vivendo, de repente chega um vírus que movimenta o mundo todo. Os médicos, os biólogos, os biomédicos, os farmacêuticos, os enfermeiros, todo mundo começou a trabalhar em volta desse vírus, desse novo vírus, Sim. ou dessa nova doença, né, causada por esse vírus. E aí é como que as coisas são dinâmicas, como que as coisas evoluem. Então não basta também eu terminar a faculdade e ficar sentado a ver navios, porque é dinâmico. O organismo vivo, ele é dinâmico, né? Os organismos vivos, o sistema vivo, ele é dinâmico. Então a gente está sempre precisando especializar. E o farmacêutico, ele tem essa competência de entender para que serve, não só o que é a fórmula, mas para que serve. O que acontece é isso, às vezes um farmacêutico recém-formado, ele chega lá, ele tem um pouco mais de dificuldade de ler uma receita, por exemplo, até porque a gente não está na faculdade para aprender a ler letra de médico. O que se espera é que o médico escreva de forma legível, porque existe lei para isso. Mas por que eles escrevem assim? Eles não podem escrever assim? Por questão ética, não. Por questão ética, não pode. O médico, ele tem, no código de ética médico, ele tem que escrever de forma legível. Isso está no código de ética deles, tá? E existem leis também que falam sobre isso. O médico prescreva de forma legível e tudo mais. Porque se eu faço um hieróglifo e te passo, o tratamento desse paciente vai ser efetivo se eu não consigo ver o que foi prescrito, né? Então, historicamente, pelo menos é o que eu já ouvi, é que como a faculdade de medicina ela é muito puxada, e de fato era muito conteúdo que era dado, o aluno, para dar tempo de anotar tudo, ele escrevia muito rápido e a letra ficava garranchada. E aí, na verdade, acabou que isso virou uma coisa cultural. São coisas que vêm com a sociedade, né? Construções socioculturais. E aí, isso pelo menos é o que eu ouvi.
né, que por causa dessa correria o médico começou a escrever garranchado e por aí seguiu. Se é verdade ou não isso, ou se é uma questão cultural, eu acho que assim, todo mundo pode melhorar como ser Sim, com humano e como certeza. profissional Aham. também. Então, eu tenho uma letra muito. Até porque não é só médico que tem letra ruim. Sim. Quem já teve a oportunidade de estudar, de lecionar ou de ter contato com letras de pessoas, né, na minha própria turma de faculdade tinha pessoas com letras que eu não conseguia ler, pelo tamanho ou pelo formato. Então, não dá para eu cobrar. A questão é que o médico, a gente vê muita receita. Já existe toda essa cultura em volta disso. Ah, que o médico escreve mal, o médico escreve mal. Tem muita gente que escreve mal. A diferença é que as pessoas que escrevem mal escrevem para ela, Sim. ou no máximo para um professor. Aham. Elas não escrevem para um paciente, para uma população Ah, inteira. É, e aquela coisa, hoje em dia a gente está numa era bem digital e bem moderna. O cara, minha letra é ruim, digita, escreve, imprime, só carimba e assina. Então existem possibilidades para acabar com isso. Mas fato é, o Código de Ética Médica ele condena essa prática da escrita, da caligrafia ruim, pede para que seja feito de forma legível, porque isso impacta diretamente no atendimento do paciente. A partir do momento que eu estou na farmácia, no balcão da drogaria, e pego uma receita e eu não consigo ler, o tratamento, o tratamento do paciente parou ali. Porque ele foi ao médico, passou pela consulta, fez exame, pegou o resultado, voltou ao médico, o médico deu o diagnóstico, fechou, prescreveu. Prescreveu o quê? Se eu não trato, se aí é onde eu falo, se eu não tenho medicamento, se eu não tenho farmacêutico, eu não tenho tratamento. Então, assim, eu descobri que você tem tal doença. E aí? O que a gente faz? Eu preciso tratar a tal doença, é o final do processo. Então, quando eu tenho uma prescrição ilegível, isso atrapalha muito. E o grande problema é que assim, a gente tem mais de 5.000 substâncias ativas, né, nesse mundão de meu Deus. Aí, se for colocar em nomes comerciais e fórmulas e tudo mais, vai para mais de 25.000. Então, é impossível saber quais são as mais de 5.000 os Bom. princípios ativos. E decorar isso tudo? Mas Como que funciona? Você consegue? dá não para decorar tudo, mas muita coisa a gente consegue. Eu já te falo como que acontece o processo. Mas a gente tem lá aquele monte de princípio ativo, aí alguns deles, inclusive, são associados em alguns casos. Por exemplo, você vai tomar um multigripal. Um multigripal, um antigripal, multigripal, ele tem associação de pelo menos 3 coisas, né? Que é um antialérgico, um descongestionante, mais um antipirético, um antitérmico e analgésico. Então, quer dizer, só ali já, numa única marca, né? Eu tenho 3 substâncias, pelo menos, fora adjuvantes, enfim, fora o que entra além, né? Para constituir, para formar aquela cápsula, aquele comprimido, enfim, as formas farmacêuticas. E aí, são muitos princípios ativos e tem muita coisa com nome parecido. Tem muita coisa com nome parecido. Então, isso também é outro problema quando a prescrição não é tão legível, que eu posso achar que o paciente precisa de algo e é outro. Eu posso ler uma coisa sendo outra. E aí eu posso, por exemplo, o cara está precisando de um antibiótico e eu vender um anti-inflamatório. E aí não vai ser efetivo o tratamento dele. Então, o risco de troca de medicamento, entendeu? E tanto que o ideal é o quê? Chegou, não li, ninguém leu, ninguém entendeu. Volta ao médico, pergunta o que é. Eu, particularmente, sempre oriento aos meus familiares, aos meus amigos, o seguinte: foi ao médico, o médico acabou de prescrever, você pega a receita e olha. Não conseguiu ler nada? Vira a receita ou pega um papel à parte. O que é isso aqui? Escreve com a tua letra. Ah, tá. Entendi. Transcreve para a tua letra, porque aí você vai para a farmácia, olha, essa é a receita do médico. Isso aqui é o que ele passou de fato. Porque o que acontece? Tem receituário que vai ficar preso na farmácia, medicamento controlado e tudo mais, antibiótico. Algumas você só apresenta a receita e ela é devolvida para você. Mas independente do caso, leve um papelzinho, uma caneta. Quando ele prescrever, pergunta, doutor, o que é isso? De quanto em quantas horas e tudo mais. Porque hoje uma das maiores demandas que a gente tem nas drogarias, nos balcões de farmácia, é justamente isso, é você explicar para o paciente quais são os medicamentos, qual a forma de usar esse medicamento, é fazer conciliação medicamentosa. Tem medicamento que não pode ser tomado junto na mesma hora, tem medicamento que tem que ser em jejum, tem medicamento que é só à noite, e isso gera muita confusão. Você pega um jovem de 30 anos, letrado, né, uma pessoa que escreve, que lê, que tem um bom entendimento, ele vai pegar uma prescrição, ele vai ler, vai entender, assim, ele vai pegar, né, se a letra do médico estiver legível, ele vai comprar, vai levar para casa, ele vai se dar bem. Mas vamos pensar no paciente idoso.
polimedicado, o cara toma 5, 6, 7 comprimidos por dia, diferentes por dia. E aí um é de 8 em 8 horas, outro é de 12 em 12, outro é só de manhã em jejum, outro é só no almoço. Imagina a programação. Aí vamos lá, e essa pessoa tem Alzheimer e mora sozinha. O que que eu faço para tratar esse paciente? Então a coisa vai se desdobrando de uma forma e a gente vai criando justamente estratégias para que aquele paciente tome o medicamento na hora certa. Porque o objetivo maior é que para que haja a recuperação da saúde daquele paciente, é que ele faça o tratamento medicamentoso da forma correta. Sim. E a outra coisa também é que nem tudo é medicamento. Sim. Tem alguns tratamentos, eles são não farmacológicos, são não medicamentosos. Então, o cara precisa de dieta, ele vai para um nutricionista, o cara precisa de exercício, ele vai para um profissional de educação física, o cara precisa de fisioterapia, ele vai para o fisioterapeuta. Então, assim, a gente também dá esses encaminhamentos. Tá. Não é só, eu tô com problema de coluna, tá, vamos lá, uma injeção anti-inflamatória, tal, o efeito dura um mês, maravilhoso. E aí depois? Eu preciso orientar, olha, você vai tomar essa injeção, a sua dor vai diminuir, mas você não pode pegar peso, você não pode fazer isso e aquilo. Você precisa procurar um profissional de educação física para fortalecer, um fisioterapeuta para poder trabalhar. Então, é por isso que eu te falo que o ideal seria, no meu mundo, o ideal seria o médico dar um diagnóstico, me passa o diagnóstico do paciente, toda a história, e fala assim, então nós vamos tratar com isso. Seja um antibiótico, seja o que for. A gente entraria com um tratamento farmacológico e também passaria para os próximos profissionais os quais fossem necessários, né? Um nutricionista, um fisioterapeuta e tudo mais. O profissional de educação física, por exemplo, para outros acompanhamentos. Então, e até mesmo o médico poderia direcionar, né? Olha, isso seria uma equipe multidisciplinar. No mundo ideal, a gente trabalharia o paciente como um todo numa equipe multidisciplinar. E não só aquele momento, aquela doença, aquela coisa isolada. Né? Eu estou resfriado, não existe medicamento, eu estou gripado, não existe medicamento para gripe, existe medicamento para aliviar sintoma. Então isso tudo as pessoas não... são as orientações que a gente vai passando, a gente vai aprendendo, vai vivenciando e vai passando. E sim, sabemos do que se trata aquele medicamento, tecnicamente falando, para que ele serve, em qual local do corpo que ele vai atuar, qual o tipo de resposta que ele vai me trazer, inclusive os efeitos colaterais, as reações adversas, o que pode trazer disso, se vai ter avanço ou não, qual que é melhor para qual tipo de inflamação, por exemplo. Entendi. Temos esse conhecimento. Entendi. Gente, o mundo ideal dele, a saúde é ótima. Não, ela se tornaria ótima, né? Na verdade, o atendimento de saúde para a população se tornaria ótimo. Seria o ideal mesmo, né? Que o paciente fosse tratado em plenitude, né? Sim, porque a saúde do Brasil é tão precária que você sente alguma coisa, até você conseguir um médico, conseguir marcar, conseguir chegar no médico, já se passaram tantos meses que às vezes a pessoa nem sente mais nada. Ou ela já melhorou, ou ela já veio a óbito, né? Infelizmente. Sim, mas preciso, assim, só defender uma questão, né? Nós temos o melhor sistema de saúde, único de saúde pública do mundo. É mesmo? O Sistema Único de Saúde brasileiro, ele é o melhor que tem do mundo inteiro. Você vai para outros países, os outros países não têm um sistema de saúde pública dessa forma. Então, assim, a gente tem... Só particular. Basicamente só particular e muito caro. Ou você tem plano de saúde, ou você paga muito caro no particular, ou você não tem atendimento. O nosso SUS, ele foi construído, a lei do SUS, a ideia do SUS, ela é muito maravilhosa. É uma lei construída realmente pensando na saúde da população. Ela não é totalmente aplicada. O nosso país é muito burocrático, né? Mas a lei não é totalmente aplicada como deveria ser. Sim. Mas hoje as maiores demandas, as cirurgias mais caras, elas ainda são feitas pelo SUS. Você pode ter um plano de saúde, você pode ter um atendimento rápido ali inicial. Sim. Mas até você chegar também num plano de saúde, até você autorizar tudo que você precisa, é meio complicado. Sim. Então o nosso SUS, com toda a dificuldade, as dificuldades vêm de quê? Desvio de dinheiro público, que a gente sabe que tem, desperdício, que a gente também sabe que tem, porque chegou muita coisa de uma vez só num serviço público de saúde, as pessoas desviam, as pessoas desperdiçam, e por aí vai, a própria mesmo desvio da verba em si, infelizmente, né, onde tem a mão do ser humano, a gente também tem muito erro, mas o orçamento do SUS, ele também foi cortado, né, o orçamento da saúde e da educação no nosso país, ele teve um teto aí que, enfim,
totalmente desnecessário ter feito isso nos lugares que mais precisam de investimento. Eles cortaram, fiquei muito triste com isso. Mas temos um sistema de saúde que, obviamente, que no papel seria, se ele funcionasse na prática como no papel, seria extremamente efetivo para toda a população, mas que com toda a dificuldade, hoje ele ainda atende bem a população brasileira. A gente tem problema estrutural, a gente não tem saneamento básico em todos os lugares, nosso país é continental, então assim, a realidade hoje nossa aqui, onde a gente está em Campos, por exemplo, você tem acesso ainda a posto de saúde, a hospital. Tem gente que mora na comunidade ribeirinha, tem que andar 3 dias de barco morro acima no Amazonas, rio acima no Amazonas para chegar no serviço. Então, é olhar a necessidade individual, né? Como fazer para atender essas pessoas. Isso realmente, existem estados onde o acesso à saúde é muito mais difícil do que o nosso. Sim. E existe também problema de infraestrutura, como saneamento, por exemplo, uma população mais doente, uma população emocionalmente mais doente, né? Com a pandemia, então, mais do que nunca. Então, você vê assim, uma população mais debilitada de saúde emocional, e isso também impacta na nossa saúde física, no nosso corpo físico. E as doenças que já são recorrentes, a nossa alimentação, o nosso estilo de vida, ele ainda não é o melhor, o mais saudável. A gente tem muita poluição, muito impacto ambiental, isso tudo vai interferindo no processo, e é uma população que vai adoecendo. O reflexo disso é o número de farmácias que tem em Campos. A gente tem uma farmácia em cada esquina. E é por quê? Isso não é um indicador de saúde, isso é um indicador de doença da população. Sim. Porque se eu não tenho muita gente procurando farmácia, eu não preciso ter tantas. A partir do momento que começa a abrir uma farmácia do lado da outra e todas elas sobrevivem, todas elas se sustentam, significa o quê? A população está doente. Porque, óbvio, também farmácia não é só medicamento, tem perfumaria. Mas, sinceramente, as pessoas procuram mesmo. É um remédio, né? E um outro problema, Verônica, que a gente vê e entende hoje é o mundo da facilidade. Todo mundo quer resolver o problema com a pílula. Seja a beleza, a magreza, a doença, seja o que for. As pessoas querem resolver tudo com medicamento. Então, eu tô com dor na coluna. Beleza, você tá fazendo fortalecimento? Você tá fazendo... Eu não tenho tempo, eu não tenho isso assim. Mas, cara, você tem que ter tempo para você. É sua saúde. Aí ele vai lá, toma um comprimido, toma a injeção, tá. E fica só por isso. Sim. Né? Então as pessoas querem resolver tudo. Eu estou acima do meu peso, eu quero emagrecer. Toma comprimido, mas continua comendo da mesma forma, continua fazendo as mesmas coisas. Eu brinco muito com isso, né? Pergunto assim para as pessoas: o que é mais fácil de mudar? Uma crença ou um comportamento? E todo mundo, claro que é o comportamento. Né? É muito mais fácil mudar meu comportamento. Porque quando a gente fala em crença, a pessoa também já logo pensa em crença religiosa, sim. ou em crença de time de futebol, uma vez Flamengo até morrer, eu sou protestante, eu vou ser protestante, eu sou católico, apostólico, romano e por aí vai. Mas, na verdade, crença é naquilo que a gente crê, né? Mas não é mais fácil mudar um comportamento do que uma crença. É mais fácil mudar uma crença do que um comportamento. Porque eu acredito que segunda-feira eu vou para academia. Segunda-feira eu vou para academia. Eu acredito piamente nisso. Hoje é terça, por exemplo. Hoje é quinta. Por que eu não começo hoje? Porque eu acredito que segunda-feira eu vou. Quando chega segunda-feira, eu não vou. Porque eu acredito que na outra segunda eu vou. Tô errado? E assim só vai levando, Então né? eu tô mudando a minha crença, eu tô mudando o que eu acredito. Mas o comportamento continua o mesmo. Então eu tomo comprimido para emagrecer, eu tomo injeção para emagrecer, mas eu não paro de comer, eu não vou fazer exercício. Isso não é saudável, isso não é legal. Então, qualquer outra coisa... eu entendo também que as pessoas precisam trabalhar. Essas coisas não são tão simples assim. Mas eu trabalho pegando peso. Eu tô com um problema na coluna. Aí eu vou tomando injeção e comprimido, mas eu não mudo. Eu não boto, sei lá, alguma coisa para proteger minha coluna. Eu não procuro uma fisioterapia. Realmente, largar o emprego a pessoa não vai ter como, né? Muitas das vezes é a única fonte de sustento. Mas eu precisaria de alternativas terapêuticas que não fossem medicamentosas. Não dá para resolver tudo com comprimido. E a população hoje é assim. Hoje, clonazepam é o medicamento que você mais vende, campeão de vendas. É clonazepam. E usado da maneira errada. A pessoa quer dormir, aí ela vai lá e toma clonazepam. Gente, é um ansiolítico. Ele não é um medicamento, não é indutor do sono. É um medicamento que tira ansiedade. É tratado, usado para várias coisas, mas até o uso é errado. Entendeu? Não deveria ser usado dessa forma. Então a gente enfrenta, isso tudo são coisas que a gente vê no balcão da farmácia, por exemplo, que a gente enfrenta no balcão da farmácia,
confronta e tenta mudar a realidade, né, através até mesmo do ensino, da educação, né, da orientação farmacêutica, dessa atenção farmacêutica. Não tome isso, o médico prescreveu isso, vamos conversar, vamos voltar ao médico, vamos tentar mudar isso. Enfim, muda até de médico, se for o caso, para poder a pessoa também ter essa visão do todo, né, e não essa visão do momento. Porque, eu não durmo, eu quero dormir. Aí eu vou lá e tomo clonazepam. Mas por que você não dorme? Qual a sua dificuldade de dormir? É porque eu chego em casa, sem banho, subo na minha cama, eu vejo televisão sentado na cama, eu como em cima da cama, eu faço tudo em cima da cama. O seu corpo não entende que aquele lugar é o lugar dele dormir. E aí quando eu deito, o meu corpo continua funcionando, né? Então existe a mudança de hábitos. Ela precisa acontecer. Ela precisa acontecer na nossa população de uma forma geral. E aí vem a sociedade do jeito que ela é, a cobrança, que você tem que ser melhor, que você tem que crescer, que você tem que trabalhar. E isso tudo, as pessoas ficam muito angustiadas. Né? Então, é isso. Eu falo pra caramba. Que é bom, né? Então, você disse que a gente não pode fazer comer em cima da cama, tomar alguma coisa, ler, mexer no celular, porque o corpo ele reconhece isso. E quando em qualquer lugar que você esteja, você tem sono. Não, aí seria perfeito, né? É o meu caso, por exemplo, eu durmo em qualquer lugar, graças a Deus eu não tenho problema com sono. Então, eu estou falando por minha causa, qualquer lugar é lugar para me dormir. Que coisa boa, não reclame, você não precisa de clonazepam. Então, aí já são outros comportamentos ou outras questões. Mas ninguém é igual. Né? A gente tem a individualidade e assim, tem pessoas que realmente elas têm problema de produção de substâncias dentro do corpo que auxiliam na questão do sono. Então é óbvio que em algum momento o medicamento ele é necessário, mas não é em todos os momentos, entendeu? Tem gente que às vezes sei lá, por uma questão comportamental já gosta mais de ficar quieto, deitado, tal e tudo mais. Tem gente que às vezes está anêmica e ela não tem força. A pessoa não tem força. Às vezes ela tem alguma doença, uma baixa de glicose, né? uma hipoglicemia ali já. Enfim, uma anemia falciforme. Seja o que for, algo que tira a energia da pessoa, a pessoa já é mais lerda naturalmente, entendeu? Então isso tudo tem que ser visto. Pode ser uma coisa transitória, uma coisa temporária, enfim. Uma mulher na menopausa, por exemplo, uma mulher no período menstrual, ela provavelmente o corpo fica mais fraco, ela está perdendo sangue, né? Então, isso tudo tem que ser considerado. Agora, tudo que é extremo demais, eu durmo demais ou eu não durmo nada, isso eu preciso intervir. E às vezes até com medicamentos, sem sombra de dúvida. Agora, tem coisas que são comportamentais mesmo, né? Tem coisa que é do comportamento da pessoa. A pessoa gosta de ser daquele jeito, ela gosta de levar a vida daquele jeito, dormindo mais ou dormindo menos. Eu conheço gente que dorme 3 horas por noite e acorda pleno, bomba o dia inteiro e volta, dorme 3 horas e vai vivendo. Consegue, né? Eu também queria saber, porque se eu não dormir 8 horas por noite, eu não faço nada no outro dia. Sim. Então, se eu virar uma noite acordado, eu não recupero. Eu demoro uma semana para recuperar. E aí, mas eu insisto, né? Então, mas agora fala pra gente das fórmulas. Você falou 5.000 fórmulas, não sei quantas. Sim. Eu não respondi isso. O que acontece? Existem classes farmacológicas, existem famílias farmacêuticas. Então, quando a gente vai estudar a farmacologia, você não precisa saber o nome de cada coisa especificamente, né? Nem dá, é muita coisa. Mas você vai vendo os antihipertensivos, quando a gente vai estudar antihipertensivo, quais as classes de antihipertensivos e quais os nomes. Aí você começa a ver que existem coisas que são muito comuns. Captopril, enalapril, losartana, olmesartana, valsartana. Então, e por isso ali você já começa a pegar que basicamente, obviamente, que tem diferença de um medicamento para o outro, sem dúvida, senão não teria por que não existir omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, enfim. Existem diferenças ali que podem ser farmacocinéticas, que tem a ver com absorção, distribuição, eliminação, e diferenças farmacodinâmicas, né, que eles podem serem mais específicos a um sítio de ligação, enfim, alguma coisa do tipo, gera algum efeito mais específico.
Mas aí você vai vendo as classes. Então você consegue dominar mais fácil, porque se ele é da mesma classe farmacológica, se ele é da mesma família ali, você consegue entender o que que aqueles medicamentos fazem. E aí, claro, se eu preciso entender um pouco mais a fundo, eu vou pegar a bula daquele medicamento, eu vou pegar uma monografia daquele medicamento e vou ler mais a fundo para saber a diferença, por exemplo, de um omeprazol para um pantoprazol. Quando eu preciso disso, né? Quando eu preciso determinar. Eu vou trabalhar com antibióticos, por exemplo, e aí a gente tem várias classes dentro dos Sim. antibióticos, né? Que a gente conhece, os antimicrobianos, antibióticos. Então existem as classes, e aí eu vou ver ali, dentre essas classes, aí os nomes começam a ser parecidos. Sim. Então a gente consegue, com o tempo, você já vai Uhum. identificando e já vai ficando fácil de Sim. entender e saber para que serve. Agora, é claro, existem especificidades e não dá, obviamente, para em 5.000 nomes eu saber os 5.000 Uhum. e saber a fundo a farmacologia de cada um. Eu posso trabalhar com alguns mais específicos. Por exemplo, um farmacêutico que trabalha com oncologia, com farmácia oncológica, tratamento de câncer, né? Sim. Ele vai entender muito daqueles medicamentos ali que ele trabalha. Mas dificilmente ele vai entender dos medicamentos de uma drogaria, por exemplo, de uma Ah, forma tá, geral, entendi. tá? É um farmacêutico que trabalha, por exemplo, com indústria de alimentos. Com o tempo, você para de praticar outra parte, você vai entender muito dos alimentos, do leite em pó que você Sim. produz, que você acompanha, controle de qualidade, produção e tudo mais. Um farmacêutico da indústria que trabalha na produção, ele vai lembrar do processo de produção daquele medicamento que ele Uhum. produz. Quem trabalha com pesquisa, ele vai saber muita farmacologia. Eu trabalho com pesquisa de medicamento para, sei lá, doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, e ele vai saber muito daquela doença, daquela patologia, dos mecanismos de ação daquilo ali. Então, as áreas são muito, como eu disse, são muitas áreas dentro da Uhum. farmácia. Então, uma pessoa que trabalha numa manipulação, por exemplo, é bem diferente, a não ser pelo ato de manipular, mas é bem diferente de uma radiofarmácia, que é medicina nuclear, que eu estou trabalhando com energia nuclear. Hum. Entendeu? É bem diferente. Os nomes dos medicamentos são diferentes, a forma que é manipulada, a forma que é administrado, o porquê da administração, as coisas são muito específicas. Então, mesmo porque quando a gente pensa, por exemplo, no médico, eu sempre dou esse exemplo. Um cardiologista, ele vai, obviamente, trabalhar com um rol de medicamentos voltados para hipertensão, para angina de peito, Uhum. insuficiência cardíaca, e ele então vai trabalhar com aquela gama de medicamentos ali, ele vai saber mais daquilo Sim. ali. Aí você vai para um ortopedista. Geralmente o medicamento que ele vai trabalhar é mais um anti-inflamatório, um analgésico e tudo mais. E por aí vai, cada médico dentro da tua especialidade, ele vai saber mais daqueles medicamentos. Entendi. Acontece que o farmacêutico ele tem uma formação hoje chamada generalista. Uhum. Então eu estou para análises clínicas, eu estou para farmacognosia, que é o estudo das plantas medicinais, você sai para tudo. Sei. E por isso que é bom especializar em algo, assim como o médico faz uma Uhum. residência, uma Sim. especialização. Só que quando eu caio numa drogaria, por exemplo, quando eu vou trabalhar numa drogaria, eu recebo prescrição de todos esses profissionais que são especialistas. Mas ali eu estou vendo todos os Uhum. medicamentos. Então, um está querendo um antibiótico, o outro um É. anti-inflamatório, o outro está querendo um antitérmico, o outro um analgésico, o outro é um medicamento para uma dislipidemia, Uhum. né? Algum problema de colesterol. Uhum. E, enfim, o outro tá com um vírus no olho, uma bactéria no olho, o outro tá com dor de ouvido. É muito diferente. Uhum. Então, e a gente acaba tendo, ou sendo cobrado de saber sobre aquilo tudo. O que eu falo é o seguinte: saber tudo, ninguém sabe, não tem nem como, É. né, em nenhuma área. Mas a gente tem o conhecimento para pegar uma bula de um medicamento, uma monografia de um medicamento, ler e entender o que que aquilo significa. Uhum. Então, chegou um medicamento novo na farmácia. Algo novo foi lançado, chegou e tudo mais. Tá, como que qual é o que eu entendo que seja o meu Uhum. papel? Isso é novo no mercado, acabou de chegar aqui, eu não vi. Eu vou pegar a bula para ler. Às vezes é alguma injeção nova, Sim. aí ela vem numa seringa diferente, que já vem pré-carregada, ela tem um dispositivo diferente, eu preciso ler. Aí uma bombinha que tem algum dispositivo diferente, porque já aconteceu, por exemplo, do paciente pegar uma bombinha e era para ele apertar uma vez e aspirar, ele fez isso, não sentiu nada, ele apertou a bombinha toda, acabou com tudo, estragou tudo, e medicamento caro. Então você tem que saber, conhecer para orientar. Aham. Então, o minimamente diante de um produto novo,
Eu vou ler lá o nome o princípio ativo, vou ler o nome comercial e vou começar a ler aquela bula. Para que é indicado? Qual a farmacologia dele? Qual a farmacocinética, a farmacodinâmica, a farmacocinética? Onde que ele atua? Onde que ele é distribuído? Com o que eu não posso misturar isso? Com o que ele interage? Sim. De medicamento, alimento. Então eu já vou construindo um a um conhecimento. É óbvio que se não é um medicamento de alto giro, daqui a pouco lá na frente eu, epa, calma aí. Sei o que é, sei para que serve, mas vamos ler de novo. Com que mesmo que ele não pode? E aí com o tempo a gente vai construindo. E esse é um processo, como em qualquer outro serviço que a pessoa vai aprendendo e vai agregando. Sim. Qual a diferença? Porque tem farmácia comum, vamos dizer assim, e tem farmácia de manipulação. Uhum. Qual a diferença? Por que existe a farmácia de manipulação? Então, a gente chama de alopatia, o que é industrializado, né? Essa é uma outra questão também que chamava de drogaria. Por que chamava de drogaria? Que são medicamentos industrializados, né? Que a gente chama, na verdade, alopatia é o fato de tratar o sintoma ali daquela doença. Mas que eu confundi alopatia com homeopatia para drogaria e manipulação. Desculpa. Mas vamos lá. Um medicamento industrializado ele está sempre numa farmácia Sim. comunitária, numa drogaria. E na manipulação é tudo preparado ali. A grande diferença, a grande questão disso tudo é o quê? Na manipulação você tem tudo personalizado. O médico te passa um comprimido de 8 em 8 horas, 3 por dia por 5 dias, 15 comprimidos. Aí você vai na drogaria comprar sua caixa com 20, ou com 21, ou com 30. Poxa, mas eu só quero 15. O tratamento acaba. Se eu vou para manipulação, eu consigo fazer os 15. Entendi. Então, assim, eu não tenho desperdício, eu não tenho droga sendo descartada de forma, porque medicamento não deixa de ser uma droga, né? Eu não tenho medicamento sendo descartado no meio ambiente, eu não estou tendo desperdício de nada e é mais barato, é muito mais barato, entendeu? Então, aquilo que já foi testado, que sabe que funciona e tudo mais, que vem da indústria, eu posso manipular. A grande pegada da manipulação é a personalização, né? Você consegue fazer aquilo para você da maneira que você precisa e na quantidade que você precisa, num custo muito mais acessível do que o custo da indústria, né? E aí, essa é a questão. Mas é basicamente isso. Você ter um produto personalizado com preço mais acessível, mas a qualidade é garantida. Os controles são feitos da mesma forma. E óbvio que numa manipulação você não encontra tudo que você tem numa drogaria. Algumas coisas você não vai encontrar. Algumas coisas mais específicas você não vai encontrar. Entendi. Porque, por exemplo, tudo que vai ao olho, colírio, todos eles são soluções oftálmicas estéreis. É esterilizado. Não é qualquer lugar que faz solução oftálmica, solução estéril, entendeu? Então, hoje, para uma farmácia de manipulação, ter um laboratório que atendesse a tudo, a pós, pastas, né, sólidos, semissólidos, líquidos orais, líquidos oftálmicos estéreis, e tudo aí, por aí vai, é um investimento muito alto, dificilmente. Então você tem algumas manipulações muito específicas. Por exemplo, a BH tem uma que manipula injeções. Mas não é todo lugar que você acha uma farmácia que manipula injeção, né, intravenosa e tudo mais. O mais comum são os semissólidos, as pastas, né, pomadas, cremes e as cápsulazinhas, que são formas farmacêuticas que a gente fala, né? Comprimido, cápsula, xarope, enfim, são formas farmacêuticas. Porque lá atrás, antes de existir essa indústria farmacêutica que produz em larga escala, eram os boticários que faziam isso, né? Você ia lá na farmácia, ele pegava, ele já tinha ali a maleta ou as coisas com aquelas fórmulas, com aqueles princípios ativos, ele sabia o que tinha que misturar, aí tinha as garrafadas, os xaropes, essas coisas todas. Mas nessa época aí, não existia comprimido não, né? Porque quando a gente assiste uma novela, um filme que passa farmácia, era só tipo coisa de xarope, né? Geralmente em xarope. Geralmente era líquido, né? Líquidos, não existia líquido. muito Não tinha nem tecnologia para isso. Para isso, né? Porque assim, existe um medicamento, quando a gente fala, porque existem diferenças, o que é um fármaco, o que é um medicamento, o que é um remédio. Você sabe a diferença do medicamento para o remédio? Não, nem sabia que Tem diferença. existia diferente um remédio. Medicamento é um produto tecnicamente elaborado. Ele é industrializado. Na verdade, não é industrializado, ele é tecnicamente elaborado. Existe uma preparação técnica. Remédio é tudo aquilo que pode te trazer um alívio, um estado de cura. Uma conversa, um abraço, um chá. Isso é remédio. Sim. Então,
existem vários tipos de remédios. Sim, Agora, medicamento é medicamento aquilo. é que é tecnicamente elaborado. Então, obviamente que não existia. Existe toda uma tecnologia empregada para que o comprimido se forme comprimido. Então, por exemplo, você pega um comprimido de pirona, 500 miligramas. Aham, 500 miligramas, ou 0,5 gramas, sim. é muito pouquinho, é um pouquinho de pó. Aquele comprimido, se você pesar, ele tem muito mais do que 500 miligramas. Uhum. Porque ali tem adjuvantes, né? Existem substâncias ali presentes para dar forma àquele comprimido, para ele ficar um pouquinho maior, para a pessoa conseguir pegar, engolir e tudo mais, para ter tato, né? Sim. Porque se for, pega, sei lá, um clonazepam 2 miligramas. O que que são 2 miligramas? Se você não coloca isso com mais algumas coisas para Uhum. poder preparar, você não tem de fato, né? Você não consegue pegar 2 miligramas de um Uhum. pó, de um princípio ativo. E obviamente que aí existem outras questões. Tem princípios ativos que são higroscópicos, absorvem muito líquido e muita água do ambiente, Sim. né? Igual sílica, né? Absorve água. Aham. Existem coisas também que não se misturam. Por exemplo, o paracetamol. Se você pegar paracetamol, ele não é uma solução, ele é uma suspensão. Ele não mistura, é ruim de misturar, Aham. né? Ele não consegue, e além do sabor ser horroroso também. Então, tem um monte de coisa que você vai ver, assim, quando está em suspensão, é por quê? Porque aquele pó, ele não se dissolve em nenhum meio líquido que você pode absorver. Só se Aham. você colocar a temperatura, aí perde, quando você aquece, pode perder Uhum. o princípio ativo e tudo mais. Então, antes era tudo nessas garrafadas, xaropes, os Sim. líquidos, né? Porque era o que tinha forma de É. fazer. E à medida que as coisas foram evoluindo, começaram a construir os comprimidos, as cápsulas, as drágeas, e conseguiram fazer esses formatinhos, agregando as substâncias que elas não têm efeito terapêutico, Aham. efeito Sim. farmacológico. São só adjuvantes, são talcos, né? Coisas que você consegue aglutinar. E Aham. aí também é tanta tecnologia, por isso que eu falo que medicamento é um produto tecnicamente elaborado. É Uhum. tanta coisa, porque não basta você grudar o comprimido e garantir que ele vai ficar grudado. Uhum. Você precisa garantir que lá dentro do teu organismo ele também se desintegre, que ele se desagregue, que ele Aham. dissolva. Sim. Porque dependendo da dureza que é empregada no processo, o comprimido vai entrar e vai sair inteiro. Isso não é bom. Hoje existe tecnologia, você já deve ter ouvido falar isso, né? Retarde, Aham. XR, não Sim. sei o que lá, XR, não sei o que lá, retarde. Então, são tecnologias, tem vários nomes desses, né? Que você toma, isso é para trazer mais conforto para o paciente até. Você toma um medicamento de manhã, ele pode ter uma duração de 12 horas, ele pode ter uma duração de 24 horas. Tem medicamento que você toma, ele logo é liberado, é utilizado, a curva dele, né? A gente faz assim, ele chega na concentração, atinge a concentração plasmática ótima, e logo ele é degradado, ele é rápido, tem um tempo de meia-vida muito Aham. curto. Então Sim. você toma e logo ele vai embora. Então o paciente, para manter aquela concentração, para ter o efeito terapêutico, teria que tomar de 4 em 4 horas, por exemplo. É muito desconfortável É. você parar de 4 em Aham. 4 horas. Para um, você imagina quem toma 7, Sim. 8. Então, quando começar a criar tecnologias, a pesquisar e implantar tecnologias, que você toma um comprimido, ele vai sendo liberado no seu organismo aos poucos, ao longo de 24 horas, você mantém a concentração plasmática sempre no ideal. Então, Uhum. isso tudo é tecnologia que é Sim. empregada hoje para que você tenha um maior conforto, um maior efeito do medicamento, sem precisar tomar várias vezes ao dia. Tem bastante. Nossa, a indústria farmacêutica ela evoluiu muito Uhum. nessas questões de formas Sim, sim. farmacêuticas mais confortáveis, né? Mais saborosas. Aquele sprayzinho do machucado que não arde mais Sim. igual O antigamente. mertiolate, né? É, Pelo amor de Deus. e ardia muito. Então, Sim. tudo você vê, isso tudo é evolução nos processos industriais, nos Sim. processos técnicos, né? Que você vai mascarando o sabor desagradável, que você vai ofertando isso de uma forma melhor, Uhum. mais efetiva. Tem coisa que não pode ser aplicada no músculo, não pode ser aplicada na veia, tem coisa que não adianta você tomar, que não vai absorver. Aham. E, por exemplo, o omeprazol, se você abrir uma cápsula de omeprazol e tomar, você perde muito do efeito dele. Aquela cápsula ela é gastro-resistente, ela vai passar pelo teu estômago íntegra, ela vai abrir na primeira porção do intestino, porque o omeprazol no suco gástrico do estômago ele vai ser degradado, vai ter algum efeito, vai, mas muito menor. Sim. Então tem muita tecnologia empregada para garantir que o medicamento, que o princípio ativo chegue no sítio de atuação dele. Sim.
Você trabalha na farmácia, você trabalha no hospital, né? Na Trabalho na farmácia. farmácia hospitalar. Aí você trabalha no hospital, dentro da farmácia, só dentro da farmácia? Então, hoje sim eu trabalho dentro da farmácia do hospital, né? Aham. Mas o meu serviço hoje lá, ele é mais de gestão, né? Não é um Ah, serviço tão tá. técnico. A gente Aham. tem farmacêutico lá, por todo horário de funcionamento, obviamente que a lei diz que enquanto há o serviço de dispensação de medicamento, Tem que tem que ter. ter um farmacêutico Aham. presente para orientar o processo. Hoje nós temos farmacêuticos lá orientando esse processo, participando do processo, obviamente, né? Em cada plantão tem um farmacêutico lá Uhum. para poder participar junto com os técnicos em Sim. farmácia, né, da equipe dispensadora, que pega a prescrição, avalia, vê se tem alguma coisa que pode, de repente, trocar uma ideia com a equipe Sim. médica, né, com o corpo clínico do hospital, para saber se é isso mesmo. Existem opções de tratamento tão boas quanto, só que mais baratas, mais Entendi. viáveis, mais Aham. econômicas. Enfim, tem todo um trabalho, Aham. mas isso tudo hoje acontece sim dentro da farmácia central. Sei. Alguns hospitais, isso também é um processo, né, de evolução. Alguns hospitais têm o que a gente chama de farmacêutico clínico. É um farmacêutico que ele acompanha as visitas junto com a equipe médica, com os enfermeiros. E aí tem toda uma equipe multidisciplinar que acompanha cada paciente ali e depois eles sentam para discutir a melhor dieta, a melhor terapia medicamentosa, os melhores horários, melhores vias de acesso e tudo mais. Hoje, no hospital que eu trabalho ainda não tem isso, tá? Então, mas dentro da farmácia hospitalar, tem, né, os farmacêuticos que trabalham Sim. dentro da farmácia hospitalar, tem farmacêutico clínico que roda o hospital, tem Farmacêutico clínico, é isso? É porque eu li sobre. farmácia clínica. Ah, Não, não tá. é só isso dentro do hospital, né? A farmácia clínica é algo novo que a Aham. gente tem aí, mas você pode fazer um atendimento de farmácia clínica num consultório, por exemplo, Aham. de farmácia clínica, entendeu? Entendi. Não só dentro da realidade hospitalar. O que a gente entende como farmácia clínica é o acompanhamento do paciente, porque a clínica ela se dá quando você acompanha o Sim. paciente do início ao fim, né? E aí seria mais ou menos isso. Ah, Aí tá. existe, por exemplo, o UTI neonatal, que você pode ter se você tiver um... Desculpa! Sem problema. Muito obrigado, Siri. É, então, a gente tem aí dentro da farmácia hospitalar, dentro da farmácia como um todo, né? Se você tem uma farmácia satélite dentro de uma UTI neo, aí teria que ter um farmacêutico lá que ele trabalharia manipulando as Uhum. substâncias que vão ser injetadas nos bebezinhos da UTI neo, entendeu? Então, aí já seria uma parte mais de manipulação de Aham. fármacos. Aham. Então, e claro, também controle de estoque, reposição e tudo mais. Dentro da farmácia central, a gente fica avaliando prescrição e, obviamente, tem toda a questão de você estar olhando validade, o que está acabando, o que tem que comprar, quando chega, o que se está na geladeira, se não está na geladeira, o que tem Uhum. que ficar condicionado aonde, planilha de temperatura, treinamento de equipe, tem várias coisas que Sim. você faz dentro de uma farmácia central, Entendi. né, para ter um serviço técnico, né, um embasamento técnico. Vitor, muito obrigada pela sua presença. A gente aprendeu muito. Bem, pelo menos eu aprendi muito. E eu tenho certeza que quem assistir esse vídeo vai aprender muito sobre. Porque a gente vê assim, fala, é farmacêutico. A gente acha que é uma coisa tão limitada. Mas é Não um é. leque, É né? um leque muito grande. Como eu disse, 139, 136 áreas, 79 privativas. A gente citou algumas aqui, Sim. mas assim, 10, 12 áreas. Aham. É muito além. É uma profissão assim muito nobre. Eu sou Uhum. muito feliz de ser farmacêutico, né? De estar farmacêutico. Sou muito feliz com a minha graduação e com a minha profissão. Sim. Eu sei da importância positiva, né? Do impacto social positivo que a gente causa. É, a gente tem faculdade de farmácia na cidade, com muita Aham. qualidade, né? Sim. Mas existe faculdade de farmácia no país inteiro. É uma profissão que abre bastante, tem bastante emprego, ainda não é tão rentável quanto deveria. Mas, óbvio, existem farmacêuticos ganhando muito bem e outros não tão bem assim. E também vai muito da dedicação de Aham. cada um, e vai muito do que o profissional se sujeita, né? Porque tem Sei. muita gente também que se sujeita a muito tipo de coisa. É. Então a gente sempre está lutando por isso. Farmácia, a profissão em si e as áreas que a gente atua são áreas extremamente regulamentadas, porque medicamento não é brincadeira, é uma droga, né? Farmácia, fármaco, é Aham. justamente isso. O que diferencia uma droga de um medicamento é a dose. O que diferencia o que mata e o que cura é a dose, Uhum. porque em excesso, né, aquilo pode fazer mal.
Então é uma área extremamente regulada, extremamente regulamentada, tem bastante legislação em cima, a gente responde criminalmente, Sim. inclusive, por isso. Então, é uma área de suma importância. Então, mas eu acho uma área muito nobre, muito Uhum. linda. Todo mundo que vem falar comigo, eu quero fazer farmácia, eu mostro tudo, falo alta empregabilidade, ainda não é rentável, mas a Uhum. gente vai chegar lá também na questão da Com rentabilidade, certeza. né? E é isso, temos um conselho profissional extremamente atuante no país inteiro, o Conselho Uhum. Federal e os conselhos regionais, que, né, são os nossos conselhos que nos defendem, né, Sim. nos protegem, nos ajudam. Então é muito bom, é uma profissão consolidada, isso Uhum. também é um fato, é uma profissão consolidada. Que bom. Tá? Eu agradeço também muito o convite, agradeço de poder estar aqui com vocês e sempre que eu puder estar falando da minha profissão, de Sim. como ela é, de como ela pode ser e o Uhum. amor que eu tenho por ela, assim, eu acho que as pessoas sentirem um pouquinho desse amor. E é isso, quando forem a uma farmácia, a uma drogaria, Aham. procurem pelo farmacêutico. Peçam orientação ao farmacêutico. A gente está lá para poder orientar, para tirar dúvidas, né? E para poder promover mesmo saúde para a população. Esse é o nosso papel em todos os locais. Sim. Então, gente, ó, vai na farmácia, procure farmacêutico mesmo. Quando é aquele que você olha e fala assim, rapaz, esse cara não sabe nada, mas ele sabe, ele estudou para isso, Isso aí, né? isso aí. A gente Ele, pode pensar que não sabe, mas ele sabe. mas ele sabe que ele Sabe estudou sim. para isso, né? Então, vai na farmácia, procure farmacêutico. Sempre. Sempre, né? Isso aí. Tem A que gente ser está lá para sempre. tirar dúvidas. Sim, sim. A gente Sempre. sempre procure farmacêutico É, diante de qualquer dúvida sobre medicamento. Eu falo que é sempre bom a pessoa ter um farmacêutico ali a tirar colo, sabe? Tem um amigo farmacêutico, tem o seu farmacêutico lá não vou falar de estimação, vai parecer que é um animal, pelo amor de Deus. Mas tem o seu farmacêutico de confiança, essa é a palavra. sim. Tem o seu farmacêutico de confiança. Na minha cidade é muito Aham, comum, né? Uma aham, cidade pequena de interior, as pessoas têm isso. E aqui em Campos, em alguns locais, algumas localidades aham, mais tem. É, distantes, as pessoas têm lá o seu farmacêutico de é mesmo. confiança Tem também mesmo. e estão sempre ali buscando Uhum. orientação, porque nós somos muito mais acessíveis do que os médicos, isso é fato. Assim. Apesar de cada um na sua área, nós não Uhum. podemos É. prescrever igual o médico pode e tal, mas é o primeiro acesso. A gente fala que as drogarias, elas têm uma alta capilaridade. Você tem drogaria em todo lugar, você tem farmácia comunitária em todo É. lugar. Então você tem um farmacêutico muito próximo de você para tirar suas dúvidas. Eu falo sempre, não use medicamentos de forma errada. Se tem dúvida, pergunta. A gente procura o farmacêutico lá mais perto da tua casa, que ele vai te orientar sempre. A gente está aí, né, para fazer essa diferença positiva na vida das pessoas. É o nosso trabalho, nosso papel. É isso aí. Então, ó, procure o Vitor lá no Instagram, que hoje em dia é o É que mais Instagram, é o né? Instagram, né? Procure ele lá no Instagram. A gente vai deixar o Instagram seu aqui embaixo, em cima, não sei onde que o Daniel vai colocar, mas pode ficar tranquilo que a gente vai colocar o seu Instagram. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, procure o Vitor no Instagram Isso aí que para a poder gente tirar as responde. dúvidas, né? Sim, sim, a gente E responde. logo, logo ele também vai estar na live com a gente lá no Instagram, para tirar dúvida ao vivo do Isso, pessoal, né? ótimo, ótimo. Porque é melhor. Acho que ao vivo também é muito bom, porque o Sim. pessoal tem dúvidas. Eu tinha um monte, mas você tirou bastante dúvida, né? Vamos deixar algumas para live, né? Isso, mas há outras a gente vai deixar para lá. Isso aí. Então, gente, muito obrigada. Obrigada, Vitor, pela sua presença. Adorei a nossa conversa. Pessoal, siga o Vitor lá nas redes sociais, o Impacto Podcast também. Isso E aí. assista outros vídeos também que já estão no canal. Muito obrigado, valeu e fui. Tchau, obrigado.